Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versos 17 a 20. Hoje nós encerraremos a série em Atos dos Apóstolos e, obviamente, que não tem como falarmos de todos os detalhes hoje sobre a terceira saga missionária do apóstolo Paulo. Será apenas uma visão bem panorâmica sobre a terceira viagem. Então, se os irmãos quiserem conhecer mais a fundo, talvez nós façamos uma série sobre a segunda e a terceira viagem. Que a primeira a gente falou bem, mas a segunda foi muito rápida e a terceira mais ainda. Então, estimulo os irmãos a lerem esses textos que ficaram para trás e se inteiram mais sobre essa terceira expedição do apóstolo Paulo. Atos capítulo 21. Do versículo 17 até o versículo 20, diz assim: Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Só até aqui. Meus irmãos, na primavera de 54 depois de Cristo, Paulo começou a sua terceira viagem missionária. Foi exatamente o ano em que o imperador Cláudio morreu e o ano em que o imperador Nero assumiu o trono. E nós sabemos pela história bíblica, ou pelo relato histórico, especialmente Flávio Josefo, que foi um contemporâneo do apóstolo Paulo, um judeu contemporâneo do apóstolo Paulo, que Paulo foi executado pelas mãos iníquas de Nero, como também Pedro e muitos outros apóstolos ou outros cristãos. A equipe de Paulo na terceira viagem missionária ficou bem encorpada, robusta. Surgem nomes como Áquila, o casal Áquila e Priscila, Silas, Sópater, Secundo, Tíquico, Trófimo, Erasto, Timóteo, Gaio, Aristarco, Sóstenes, dentre outros irmãos que vão surgir nessa terceira saga missionária do apóstolo. Ele começa saindo da Síria, se dirige para a Galácia, passa pela Frígia, pousa em Éfeso 3 anos. Nesses 3 anos que ficou em Éfeso, ele escreveu as epístolas aos Gálatas e a missiva aos Coríntios, a primeira missiva aos Coríntios. De Éfeso ele vai para Troade, e de Troade ele ruma para a Europa, ele vai para a Macedônia, onde ele escreve 2 aos Coríntios. E da Europa ele vai para Corinto, onde ele escreve a Epístola aos Romanos. E de volta para Jerusalém, passa pela Europa, Troade, Mileto, Tiro, Ptolemaida, Cesareia, e finalmente chega nesse trecho que nós lemos. É exatamente a chegada de Paulo da sua terceira viagem missionária na cidade de Jerusalém. Chama-nos a atenção que Paulo permaneceu e pregou em Éfeso por 3 anos. Ele fez planos ali em Éfeso de coletar ofertas das igrejas, predominantemente gentias, para levar aos santos pobres em Jerusalém, atendendo àquela recomendação da carta pastoral, a primeira carta pastoral da história, em que os gentios deveriam se abster das relações sexuais ilícitas, de comer carne de animais sufocados e o sangue também, de consumir o sangue, e de ajudar os mais pobres. Então Paulo passou pelas igrejas mais abastadas, colhendo donativos para levar aos santos pobres em Jerusalém. Em Éfeso, como nas demais cidades, ele foi perseguido por ter pregado contra a idolatria dominante. A cidade de Éfeso abrigava uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era o templo erguido à deusa Diana ou Diana. E ali existiam muitas estátuas
pequenos ídolos feitas, e quem puxou essa revolta contra Paulo foi uma pessoa chamada Demétrio. Demétrio era um artífice, um artesão, que fazia imagens de escultura da deusa Diana em série. E ele acabava vendendo essas imagens aos turistas. Quem passava na cidade comprava uma imagem. E Paulo começou a pregar contra a idolatria, e isso estava prejudicando os negócios. As pessoas não estavam mais comprando tanto aquelas imagens de escultura. Paulo teve de fugir da cidade para não ser morto. De Éfeso, ele viajou rumo ao norte até Troade, mas não permaneceu ali para pregar. Continuou em direção à Europa, visitando diversas congregações ou igrejas que havia plantado. Ao prosseguir seu caminho através da Europa, escrevia suas epístolas. E quando ele chegou em Corinto, ele ficou ali todo o inverno. E no início da primavera, ele se pôs a caminho de Jerusalém com as doações que haviam sido recolhidas. Mas em vez de velejar direto para Corinto, ele foi forçado a retroceder e fazer uma viagem por terra através da Europa. Ele teve que percorrer um caminho mais longo, porque haviam ameaças de emboscadas na estrada para roubar os donativos e, naturalmente, executar o apóstolo Paulo. E depois de passar pela Europa, ele viajou para Troade, onde encontrou com os irmãos, pregou e visitou aqueles irmãos durante toda a noite. Foi a ocasião em que o jovem caiu do terceiro piso e morreu, o jovem Eutico. Ele continuou o seu caminho por terra e navio até que chegou em Mileto, onde chamou os anciãos de Éfeso. E nós temos, para mim, é uma das passagens, não é uma das, não é a mais. A mais assim emocionante realmente é a execução do diácono, né? Estevão, que pregou o evangelho, acabou sendo executado e viu os céus abertos e o Senhor Jesus, e ali ele foi o primeiro mártir. Mas ali em Éfeso nós temos o relato, com os anciãos de Éfeso, em Mileto, temos um dos relatos mais emocionantes de Atos dos Apóstolos, quando ele se despede dos presbíteros e diz aos presbíteros que os presbíteros não mais veriam o seu rosto, porque ele estava indo para Jerusalém para que fosse executado. Se os irmãos lerem o final de Atos, são as defesas de Paulo, as prisões de Paulo, e ele já não tem mais condições de empreender viagens missionárias. Então, já naquela ocasião ele era avisado pelo Espírito Santo que enfrentaria muitas dificuldades em Jerusalém. E ele e seus companheiros continuam a viagem de Mileto, parando para visitar irmãos em Tiro, Ptolemaida e Cesareia. E nessas cidades os avisos continuam a vir sobre uma perseguição que estava arquitetada adiante, mas Paulo não vacila em completar a tarefa de entregar essa dádiva aos judeus em Jerusalém, aos judeus cristãos. E quando ele chega em Jerusalém, que é exatamente o relato que nós lemos, parece que é até meio contraditório. Ele chega em Jerusalém na primavera de 58 depois de Cristo, e vemos ali uma recepção calorosa, festiva, alegre, bem diferente dos avisos. Mas no fecho do texto que li aos irmãos, aqui já começam a surgir as dificuldades. Se os irmãos lerem mais adiante, Paulo já tem que se defender de acusações irreais do trabalho que ele estava fazendo para o Senhor. Então, aqui encerra-se essa terceira expedição. O fato é que o apóstolo Paulo foi às igrejas, uma após a outra, que tinham sido estabelecidas anteriormente, ofereceu mais ensinamentos aos irmãos e os fortaleceu. E aqui, irmãos, brevemente eu quero destacar algumas lições. Não é possível nós falarmos detalhadamente de tudo e não é possível extrair todas as lições. O nosso objetivo na exposição de Atos dos Apóstolos, eu imagino que foi plenamente alcançado.
Nós falamos sobre igreja, falamos sobre disciplina, falamos sobre contribuição, falamos sobre evangelização, perseguição, uma série de temas que dizem respeito à igreja. Então não há necessidade de prosseguirmos mais, que muitos assuntos voltarão, será um movimento cíclico, ou seja, iremos patinar e chover no molhado. Então eu quero destacar algumas lições dessa segunda viagem missionária. Não são todas, não chega nem perto de todas. A primeira delas é que o evangelho sempre sofrerá ameaças, sempre. Paulo sofreu fortes oposições e perseguições nas cidades onde passou. Mas eu penso, irmãos, que uma das situações mais delicadas de perseguição aguda foi na cidade de Éfeso. Quando Paulo teve aquele problema com Demétrio, eles convocaram uma assembleia da cidade. Eles se reuniram no teatro da cidade. Para os irmãos terem ideia, o teatro tinha capacidade para 25 mil pessoas. E na verdade não foi uma assembleia, foi um tumulto. Havia um tumulto de gente, todos falando ao mesmo tempo, e o moderador, que era uma espécie de... era um escrivão, o que o texto fala, né? Esse moderador teve dificuldade de trazer equilíbrio para a assembleia. Mas ele conseguiu dar uma palavra na assembleia para que Paulo não fosse executado. Ainda em Éfeso, Paulo passou por um aperto na sinagoga. Era o lugar que eles normalmente falavam das Escrituras, ao ponto de Paulo não ter mais condições de pregar na sinagoga e ter que ir para a escola de Tirano, que era uma pessoa que tinha uma escola, e Paulo teve que passar a pregar o evangelho lá. Então veja que em todas as cidades o evangelho sofreu ameaças. Se Paulo tivesse sido executado naquela assembleia ali em Éfeso, nós teríamos um sério comprometimento na consolidação da igreja do primeiro século. Mas Deus o livrou. Então, hoje em nosso país, nós não sofremos as ameaças da mesma modalidade das que Paulo sofreu. Não estão tentando matar a crentes, pelo menos até onde eu sei, por causa do evangelho. Talvez queiram matar a crente por causa de outra coisa, mas não por causa do evangelho no nosso país. Mas nós não podemos negar que existe no nosso país uma forte oposição ao evangelho e aos princípios judaico-cristãos, que são os princípios absolutos que sustentam a sociedade, ou a sociedade ao longo da história. Então, esse atentado existe. Essa oposição é real, ela não é velada, é declarada e é real. E é uma ameaça ao evangelho. Eu vou exemplificar para os irmãos. Hoje nós temos igreja para tudo que é gosto. Nós temos igreja para homossexual, nós temos igreja para quem não acredita muito em Jesus, só no Espírito Santo. Nós temos igreja para o pessoal que quer ficar rico. Nós temos igreja para quem quer ser curado, que é uma espécie de hospital de cura e libertação. E isso tudo vem para ofuscar o evangelho. Isso tudo, de certa forma, é um desserviço e uma ameaça ao evangelho puro e simples do Senhor. Paulo teve de enfrentar isso nas igrejas. As epístolas que ele produziu, as correspondências, eram exatamente para combater as ameaças doutrinárias contra a igreja do Senhor. A motivação maior era essa. E hoje em dia, nós não olhamos para o atentado contra a sã doutrina como uma ameaça grave. E é uma ameaça grave. Heresia é uma ameaça grave contra a verdade do Senhor. Porque Satanás não quer ficar mostrando garra e chifre, até porque ele não tem isso. A estratagema de Satanás é a mesma desde o Éden, é distorcer a verdade, é fazer com que nós andemos no erro, é ameaçar o evangelho distorcendo a verdade. E Paulo teve de lidar com isso, e é algo que nós temos de lidar também. Estão tentando distorcer e doutrinar até mesmo as nossas crianças em um sistema diabólico e num sistema anti-Deus. Isso é inegável, irmãos.
Isso é inegável. Jovens, crianças, jovens, adultos. Isso daí nós precisamos estar atentos. Então o Evangelho sempre sofrerá ameaças. Uma outra lição: o Evangelho sempre triunfará, sempre prevalecerá. Deus usou um escrivão em Éfeso, ele era uma espécie de prefeito, para livrar a Paulo daquele tumulto da assembleia. Imagine o que é uma assembleia convocada em confusão, em que ninguém entende nada. O povo começa a discutir, começa a bater boca, todo mundo falando ao mesmo tempo. E os ânimos alterados. Ao ponto, o texto bíblico fala que a massa estava tão assim, pilhada, que é um termo popular que usa por aí, pilhada, tão assim, motivada a despedaçar Paulo e tomada pela emoção, que eles nem sabiam por que estavam ali. Já viu aquele pessoal que vê um tumulto, vai lá, entra no tumulto, nem sabe o que está acontecendo? Era a situação que era ali no teatro de Éfeso, com mais de 25 mil pessoas querendo lixar Paulo. E o escrivão da cidade argumentou que os turistas, assim que Paulo saísse da cidade, continuariam comprando os ídolos e o turismo não iria ser prejudicado, e que se alguém tivesse uma queixa contra Paulo, que procurasse as autoridades e que fizesse uma queixa formal e que Paulo fosse submetido a um julgamento, e não aquele tipo de situação. E a multidão se apaziguou, se dispersou e Paulo conseguiu escapar daquela situação. Também nós vemos os falsos obreiros mascarados de obreiros verdadeiros. Atos 19, 13 a 16, falam que eles foram expelir alguns demônios, é uma passagem até engraçada. Eles foram expelir alguns demônios e os espíritos malignos disseram a eles: olha, eu conheço Jesus, eu conheço a Paulo, mas eu não conheço vocês. E os espíritos imundos saíram daquela pessoa que estava possuída e possuíram os impostores. E eles saíram correndo nus pela cidade. Uma vergonha na cidade, porque eles não eram obreiros verdadeiros e designados pelo Senhor. O Evangelho sempre triunfará. Os falsos obreiros sempre serão desmascarados. A verdade sempre vai vir à tona. A verdade sempre triunfará. Meus irmãos, numa cidade como Éfeso, cheia de magia, o Evangelho triunfou de tal maneira que muitos bruxos queimaram os seus livros de artes mágicas. É o que está lá em Atos 19, 17 a 20. Eles foram em praça pública e queimaram os seus livros. Romperam completamente com a magia negra e passaram a servir a Cristo. O Evangelho sempre triunfará. A palavra de Deus, como está no relato de Atos, prevaleceu poderosamente. Poderosamente, essa é a expressão que está lá. E essa é a nossa esperança. O triunfo do Evangelho sobre todos os poderes e as oposições malignas. Essa é a nossa esperança. É uma luta que não é fácil. É uma luta que é difícil. O Evangelho sempre sofrendo ameaças. Hoje, ser crente é até meio moda. É até, assim, algo bem aceito na sociedade, mas os cristãos mais raiz sabem que ser crente há uns 15, 20 anos atrás não era algo tão simples, não era algo bem aceito. Você andar com a Bíblia debaixo do braço era sofrer discriminação e ser ridicularizado. Mas veja como o Evangelho triunfou no nosso país. O Evangelho hoje ganhou espaço em vários lugares, nós temos voz, nós podemos ser ouvidos, embora ocorram as oposições, mas nós temos voz. O Evangelho sempre triunfará. A palavra de Deus prevaleceu poderosamente. Por fim, o Evangelho produz laços afetivos profundos.
Eu quero convidá-los a voltarmos aí no texto, Atos 20, 36 a 38. Eu estou só falando de alguns pontos, porque talvez em outra ocasião nós voltemos sim a exposições na segunda e terceira viagem com mais detalhes, mas são apenas alguns pontos. Atos 20, 36 a 38 nos diz assim: tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijaram, entristecidos, especialmente pela palavra que dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Meus irmãos, por onde Paulo passou, fez amigos e companheiros na fé. Muitos inimigos, é verdade. Muitos opositores. Muita gente que queria vê-lo pelas costas, que queriam vê-lo morto. Mas ele teve laços de afetividade profundos, companheiros na fé. E chama-nos a atenção da despedida dele do conselho de Éfeso. Eles estavam à beira da praia, Paulo profere uma espécie de sermão, e é o único sermão em Atos dos Apóstolos que não é direcionado a incrédulos, mas a crentes, porque os demais sermões são altamente evangelísticos. Esse sermão já era para gente crente, gente da igreja, e o Dr. Lucas registra esse sermão aqui. Paulo profere um sermão sobre a fidelidade do Senhor naqueles 3 anos que ele passou em Éfeso, mesmo sob forte perseguição. Paulo revela os seus sentimentos em relação àqueles irmãos, em relação à igreja. E Paulo adverte sobre os perigos que a igreja enfrentaria, sobre os lobos vorazes que entrariam na igreja para dispersar o rebanho, que é o que acontece até hoje na igreja. E Paulo adverte desses perigos àqueles presbíteros e diz para que eles se mantenham firmes. E aí Paulo diz no seu sermão que eles não mais veriam o seu rosto. Isso no mundo antigo era terrível, porque não tinha Facebook, não tinha FaceTime, não tinha nada disso. Não ver o rosto é literalmente não ver mais o rosto mesmo. Não ter nenhuma espécie de contato, talvez uma informação remota, alguma ressonância, mas precisamente não veriam mais o rosto do apóstolo Paulo. Então aqui nós vemos essa despedida tão emocionante. Paulo, depois de proferir o seu discurso, ajoelha-se com eles, ora com eles e embarca para finalizar a sua viagem. Meus irmãos, na semana passada eu falei que é preciso ter amigos na fé. E de fato é preciso ter afetividade na igreja. É preciso demonstrar o nosso amor, o nosso cuidado pelos irmãos. Eu falo isso também como pastor, como cristão, para mim mesmo. Às vezes um irmão na igreja precisa mais de uma demonstração de carinho do que uma exortação ou do que participar de um culto abençoado, ouvindo coral bem afinado e um cântico que possa mexer com as suas emoções. Ele precisa mais de um abraço mesmo. Ele precisa mais de uma palavra de estímulo mesmo. Às vezes você vê o irmão entristecido, às vezes o irmão não fala com você e nós somos tão egoístas, mas tão egoístas, que às vezes o irmão não fala conosco, nós não paramos para pensar, esse irmão deve estar passando por alguma dificuldade, a dificuldade está tão grande, que ele não consegue nem olhar para os lados. Ele está tão aflito, e normalmente quando isso acontece na igreja, o irmão não gosta de mim, ele tem alguma coisa contra mim, né? Eu não sou nada nessa igreja, e daí por diante. Mas saiba que muitas pessoas na igreja já me estimularam na fé. E pessoas que nunca pegaram o microfone para pregar na frente, pessoas que nunca cantaram na equipe de louvor, pessoas que nunca foram professoras em escola dominical, pessoas que nunca fizeram uma atividade visível na igreja. Mas eu posso assegurar aos irmãos que das palavras de encorajamento e de estímulo que eu tive na igreja, as mais pesadas, as mais determinantes, foram dessas pessoas, no seu anonimato, que às vezes tinham uma espécie de, assim, eu não digo adivinhar que isso é pecado, né? Mas parece que percebiam que eu não estava bem.
Eu não partilhava os meus dilemas, as minhas dores, mas dizia, olha, fique tranquilo que no final vai dar tudo certo. Deus vai te abençoar, Deus vai te conduzir. E às vezes aquela palavra me estimulou a realmente superar as dificuldades que eu atravessava. Então, meus irmãos, nós precisamos demonstrar afetividade por aqueles aos quais Cristo morreu. O amor é o cinturão que mantém unidas todas as virtudes cristãs. Uma pessoa não permanece em uma igreja onde ela não tem amigos. Você pode ter certeza disso. Ela pode gostar da palavra, ela pode gostar do culto, mas se ela não tem vínculos de amizade, ela já está numa situação de risco. Então é preciso que nós estreitemos isso. Brasília realmente é muito difícil, uma cidade diferente. Algumas pessoas que vêm de fora às vezes queixam, pastor, mas o povo de Brasília é muito fechado. É uma característica da cidade. Mas nós precisamos, eu falo nós que eu estou me incluindo também, tá, irmãos? Eu não estou dizendo que eu sou perfeito nisso, não sou. Definitivamente não sou a referência. Mas é algo que nós precisamos estar atentos. O Evangelho produz laços afetivos profundos. Então que Deus essa noite possa aplicar essas poucas lições que eu extraí. O Evangelho sempre sofrerá ameaças em todo o tempo. O Evangelho sempre triunfará sobre as obras do diabo. E o Evangelho produz laços afetivos profundos. Então que Deus possa ter misericórdia de nós e aplicar essa palavra ao nosso coração.